pastor, eu vou iniciar então esta sequência de questionamentos, que são aqueles mais frequentes e que, não raro, muito pelo contrário, frequentemente os nossos jovens e todos os cristãos, eles recebem esta abordagem. O primeiro deles, talvez o mais levantado, seja o chamado problema do mal, não é? Se Deus é bom, e aqui eu vou ler ipsis literis como normalmente aparece para você, se Deus é bom, por que existem tantos problemas no mundo? Porque Ele, Deus, sendo tão bom, permite o mal, já que Ele é tão bom e é todo-poderoso. Talvez esse seja o problema assim, mais difícil o enfrentamento, esse problema aí. Até porque muitas pessoas, quando trazem esse problema, não trazem o problema com a vontade de receber uma resposta filosófica, intelectual, e a gente tem que distinguir essa situação. Por exemplo, a pessoa perdeu um filho, perdeu uma tia, um sobrinho para o câncer, aí chega e fala assim para você, mas por que Deus fez isso? Então, nesse momento, a gente tem que ter a sensibilidade, né, que a resposta a ser dada para essa pessoa não é uma resposta intelectual, mas é uma proximidade pastoral, né? Então, o problema tem essa vertente pastoral, tem que ser identificada para que quando a pessoa vem e ela experienciou uma perda muito grande e não entende por Deus ser bom e aquilo acontecer, então nesses momentos às vezes o que ela quer não é a resposta intelectual, mas a resposta intelectual existe, e é uma resposta em outras situações como essa aqui, né, nós vamos apresentar a resposta intelectual, mas eu só digo que nós tenhamos esse discernimento, busquemos no Espírito esse discernimento para ver que quando a pessoa vem, se ela precisa de uma aproximação pastoral ou se ela precisa efetivamente, naquele momento, de uma resposta intelectual. Mas a resposta intelectual existe, inclusive, ela é a índole do ateísmo de C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, Mere Christianity e tantos outros livros, aquele livro Cristianismo Puro e Simples e aquele Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, né, um grande escritor, ele era ateu por questões morais. E a conversão dele se deu quando ele disse assim, né? Ele pensou assim, não, mas espera aí, eu sei que esse mundo é cruel e injusto demais. Aí ele pensou, mas espera aí, com o que eu estou comparando a crueldade e injustiça desse mundo para ter a percepção de que o mundo é cruel e injusto? Eu não posso dizer que uma linha é curva, a não ser que eu tenha a perspectiva, a percepção de uma linha reta. Então, C.S. Lewis, ele disse assim, olha, espera aí, para que eu tenha percepção e possa entender e afirmar que esse mundo é injusto e cruel, é porque existe um padrão moral objetivo a partir do qual eu consigo identificar a crueldade e injustiça do mundo. Então, a existência do mal, a existência da crueldade e da injustiça, na realidade, é um indício de que existe um valor moral objetivo a partir do qual você consegue identificar a crueldade e injustiça. Repetindo, você não consegue dizer se uma linha é curva se você não tem a percepção do que é uma linha reta. Então, C.S. Lewis disse assim, só há a percepção do mal de fato se existir o bem absoluto. E é assim, você só consegue dizer que existe o mal no mundo se você disser que há o bem. E só há o mal e o bem se houver uma lei moral objetiva a partir da qual o mal e o bem se diferenciam. E se há essa lei moral objetiva é porque muito provavelmente há um legislador moral objetivo que é Deus. Então, intelectualmente, do ponto de vista filosófico, percebermos o mal no mundo é na realidade um indício de que Deus existe. Não é dizer que Deus faz o mal, é dizer que, por existir um bem absoluto, nós somos capazes de perceber o mal, não é? Aí se você quiser ir para um lado mais teológico, aí você diz, mas por que Deus então não fez o mundo de forma tal que o mal não fosse possível? Poderia ter feito isso? Poderia, mas esse não seria o mundo moralmente mais perfeito. Por quê? Porque o bem verdadeiramente só existe na possibilidade do mal. Em outras palavras, você só pode verdadeiramente amar a Deus se você tiver a possibilidade de não amá-lo.
A moralidade perfeita, ela pressupõe a possibilidade de nós irmos por outro caminho. Se nós não tivéssemos a possibilidade do erro, a nossa ética seria uma ética de robôs. Nós seríamos como robôs, né, que não teríamos a capacidade de, na possibilidade do erro, escolhermos o acerto. Então, olha que interessante, não é? Um mundo moralmente mais sofisticado é um mundo em que, podendo errar, nós escolhemos acertar. Um mundo em que não houvesse a possibilidade do erro não poderia ser um mundo moralmente tão complexo como um mundo em que o erro é possível e nós escolhemos acertar. É por isso, inclusive, que existe a árvore no jardim. A árvore no jardim o fruto lá era a possibilidade da desobediência para que o homem, querendo, pudesse optar por obedecer. Aliás, se você quer aprofundar mesmo, você pode dizer até assim: um mundo em que é possível errar é um único mundo em que o amor genuíno pode acontecer, pode existir, e é o amor que Deus busca em nós. Aliás, no cristianismo, o amor é muito importante. É tão importante que no cristianismo o amor não é algo que Deus exerce. No cristianismo, o amor faz parte da constituição de Deus, não é? Na primeira epístola de João, no capítulo 4, no verso 8, ele repete no capítulo 4, no verso 16, Deus é amor. Deus é amor, então faz parte da constituição de Deus. Então, como é que nós buscamos o amor e como é que nós podemos buscar o amor genuíno se nós não tivéssemos a possibilidade de não amar? Eu sempre digo assim: você pode até forçar uma pessoa a que ela se comporte como se amasse você, mas você não pode forçar ninguém a amá-lo. Uma pessoa genuinamente ama você se ela tiver a possibilidade de não amar. O pressuposto do amor é a possibilidade do não amor, assim como o pressuposto da moralidade máxima mais complexa é a possibilidade do erro. Então, só há de fato amor genuíno, só há de fato moralidade complexa no mundo em que o erro e o não amor são possíveis. Então, é por isso que esse problema não é contrário à existência de Deus, mas é a favor da existência de Deus e ainda mais, a favor de um mundo em que o amor genuíno é perfeito. Mas Deus fez isso tudo, mas não nos abandonou. Isso é importante também, teologicamente. Ele fez isso, fez a possibilidade do erro, mas Ele veio para possibilitar, restabelecer essa ponte entre a humanidade e o próprio Deus. Então, Jesus de Nazaré é o Deus encarnado que vem, não só trazer a divindade à terra, mas ao ressuscitar e ascender aos céus, levar a nossa humanidade aos céus. Ele traz a divindade à terra e leva a humanidade aos céus, restabelecendo essa ponte. Então, o problema pessoal da existência do mal, ele é superado quando nós entendemos que em Cristo nós podemos ter acesso imediato a Jesus de Nazaré, que é, por definição, o próprio amor. Então, é um argumento complexo, assim, imagino, mas esse é o problema talvez mais delicado de você abordar no ponto de vista apologético. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, pode aprofundar. Certo. O pastor Tasso Licurgo, inclusive, falou sobre este assunto especificamente numa palestra, na Conferência Alicerçados na Palavra, está disponível no YouTube, e foi aí quase 1 hora só falando sobre o problema do mal, tá? Então, aqui é uma forma sintética de trazer esse tema, mas eu gostaria, pastor Tasso, ainda dentro dessa temática, trazer uma contra-razão, porque é possível, não, é comum nós ouvirmos o seguinte argumento, inclusive eu vi semana passada de alguém que me trouxe, de alguém que está padecendo de dúvidas cruéis dentro de si, porque, olha só, a pessoa perguntou assim: e quanto às crianças bem pequenas ainda, que têm doenças graves, terminais, ou estão padecendo com a fome, nasceram em algum país em guerra, com fome extrema, e o pior, como olhar para isso e olhar para o contraste com a realidade de luxo que outras crianças e outras famílias também vivem? É uma pergunta relevante, mas ela não ver que o problema maior para nós entendermos a moralidade talvez não seja nem o problema do sofrimento, mas você citou crianças que têm tudo, né? É o problema do prazer.
Porque, por exemplo, mesmo essas crianças que têm tudo, ou adultos, ou pessoas que podem se dar a condição material que quiserem, essa condição material que elas podem se dar não é suficiente para que elas tenham uma vida plena de felicidade e de propósito. Isso é interessante também. Não há nada neste mundo que possa preencher o vazio que nós temos. Então, quer dizer, se você entender de uma perspectiva maior da eternidade, não é o fato de uma pessoa nascer com várias complicações ou uma pessoa nascer com tudo que determinará a sensação de preenchimento e de propósito dela. Não é por acaso que doenças como ansiedade e depressão acometem as classes mais bem favorecidas do ponto de vista econômico. Existe um grande jogador de futebol americano, ele ganhou o Super Bowl, que é a final lá deles lá, né? E ele foi considerado o jogador mais valioso, né? O MVP, que é o jogador mais valioso. Lá é o ápice da carreira de qualquer jogador, né? De qualquer esportista lá nos Estados Unidos. E naquele momento, no ápice da carreira dele, o pessoal chegou e fez uma entrevista com ele e perguntou assim: amigo, me diga uma coisa, como é que você está se sentindo agora? Aí ele foi honesto o suficiente para dizer: eu nunca me senti tão solitário. Em outras palavras, no momento em que ele tinha tudo o que ele precisava, tudo para o que ele trabalhou materialmente neste mundo, ele viu que aquilo não era suficiente. E aquele mundo, que o mundo pode oferecer no máximo, ali no ápice, no cume, no ponto mais alto, se mostrou insuficiente para a realização do sentimento de propósito e plenitude. Então, uma criança que nasce com alguma situação, ou uma pessoa de qualquer idade com alguma situação, isso não quer dizer que ela não consiga a plenitude, não consiga viver plenamente. Quando nós achamos que uma dificuldade física, ou qualquer que seja, é o fim do mundo, é porque nós estamos falando a partir de uma mentalidade terrena. Se nós analisarmos de uma mentalidade maior da eternidade, nós vamos ver que a abordagem a esse problema é totalmente diferente. Então, é como eu lhe disse, às vezes as perguntas fazem sentido numa visão de mundo materialista, só aqui da Terra. É como se tudo que nós tivéssemos fosse só aqui na Terra. Mas quando nós pensamos de uma perspectiva maior da eternidade, nós colocamos o que vivemos aqui na Terra na perspectiva correta. Diante de Deus, que é grande, as coisas se tornam pequenas. Então, é assim que nós temos que abordar. E, aliás, existem muitas pessoas com grandes problemas físicos e dificuldades de sofrimento que têm vidas plenas, enquanto outros, reitero, que têm tudo na vida e têm uma vida miserável. Perfeito, pastor. Muito bem, veja como casa bem com a temática da nossa conferência, né? O Deus eterno, olhar para a eternidade.